Pessoal, então vamos voltar aqui para a segunda parte, entrevista com o nosso amigo Marcão. E agora tem alguém aqui junto. Quem é você? Oi, eu sou a Agnes, atualmente noiva do Marcão. Já fazem 2 anos e quase 6 meses que estamos juntos. E ele vai contar um pouco de como tudo começou. Marcão, então a pergunta desse bloco, o tema desse bloco são alegrias. Agora você vai me contar, Perfeito. antes você falou da dor, Sim. né? Agora você vai me contar das alegrias da corrida. O que esse mundo da corrida te trouxe de bom? O que você vivenciou? Você vai conduzir. Vamos lá. Realmente, você encontra muita parte positiva aí com a corrida, tá? Teve vários momentos aí que você vai levar para a vida inteira, né? Então, como é que foi? Momentos bons. Acho que isso aí todos sentem, né? Pensando primeiramente na corrida. Na hora da largada, dá aquela sensação, aquele frio, mas é um momento muito gostoso quando você sai, você não sabe o que vai acontecer durante a prova. E independente do que aconteça ou não, quando você cruza a linha de chegada, somente de uma prova-chave, uma prova que você dedicou meses de treinamento para chegar no final, você cruza aquela linha, é uma sensação de dever cumprido, independente do resultado, se foi o que você esperava ou não. Mas concluir uma prova, acho que sempre foi um momento muito bacana aí do todo o treinamento, de todo o período aí que a gente passa. E fora isso, teve outras coisas boas que vão acontecendo, né? Que nem a mocinha aqui atrás de mim, né? Que a gente se conheceu numa corrida, né? Realmente foi bem até diferente. Mas falar, mas você conheceu correndo os dois? Não. Eu fui levar meus alunos para a Maratona de São Paulo, por sinal, né? Do ano retrasado, sem ser o ano que eu corri, do outro ano. Fui levar 2012. Eu fui levar meus alunos, né? Eles foram correr, eu fiquei esperando eles na hora da linha da chegada para encontrá-los, né? E nesse tempo eu encontrei uma mocinha ali conversando com um grupo de amigos. Não lembro direito ali como, nem eu nem ela lembra direito como foi esse contato inicial, né? Mas ela assim, a gente se encontrou tudo. Ela veio conversando que ia fazer 25, mas não deu. Aí fez a prova de 10, né? E nesse primeiro momento a gente conversou tudo bacana, sem interesse nenhum. E a gente trocou contatos, tudo. Vimos que a gente ia fazer uma prova também em Campos do Jordão, né, que era uma próxima prova de montanha que a gente ia fazer. Eu falei que eu ia, ela também ia. Aí combinamos, assim, trocamos contatos para se encontrar lá, tudo. E daí foi surgindo aí essa amizade, tudo, passeios, e fomos se conhecendo e começamos a namorar, se conhecer melhor. E hoje aí estamos noivos, 2 anos e meio, um pouquinho mais, assim. Então são outros momentos bons que acontecem aí, né? Sem falar a amizade do grupo, da galera. Não é só correr, vem a corrida, vem passeios, vem tudo isso com o pessoal, como você falou mesmo no começo, a nossa amizade, que também não é uma relação de aluno e professor ou alguma coisa do tipo assim, né? A gente sai junto, vai comer pizza, Frequenta a casa um do outro. frequenta a casa um do outro, não tem aquela, né, aluno. E isso acontece com a maioria. Não tem aquela relação só de aluno, de dar aula. Marcão, eu estou te dizendo que esse é um dos maiores motivos por ter escolhido você para começar esse canal, tá? Pela amizade, pela história que a gente tem aqui. Eu tenho vários amigos no nosso grupo lá, mas eu quis mesmo começar com você, né? Agradeço aí. E a Agnes eu conheci cerca de 3 meses depois que vocês se conheceram, né? Sim. Ela veio competir aqui em Mogi das Cruzes, nós fizemos uma prova juntos. Vocês fizeram uma prova em dupla? Foi. E o que aconteceu no final? Foi a nossa primeira prova junto, né? Primeira prova junto. E primeiro? E primeiro troféu. Ficamos em terceiro, né? Era uma prova de revezamento. Era 14 quilômetros, né? 14 Eu fiz 7, eu iniciei a prova com 7. Aí passei o bastão para ela, né? Ela fez, que era um bastãozinho de transição. Ela pegou, fez mais 7. Esse 7 dela eu acompanhei ela junto, né? Eu acompanhei puxando não, mas dando incentivo junto com ela, né? E sem compromisso nenhum, vamos para correr, para se divertir. E no final a gente viu ali que ficamos em terceiro, com uma diferença de 3 segundos para o segundo. A gente nem imaginava que era o segundo, que a gente ia ser o terceiro e que o segundo estava tão perto da gente, né? E aí já foi uma estreia muito legal, né? A gente começou bonita, já. Vocês abraçados no pódio, foi muito bonito. Eram 3 casais, né? Eram 3 realmente. Os outros eram marido e mulher, e vocês namorados, né? Começando. Lembro que a cena muito bacana. É isso aí, o esporte
traz muitas coisas, muitas alegrias, a gente conhece pessoas maravilhosas, vocês tiveram a felicidade de se conhecer e estão juntos até hoje, né? Me sinto muito grato pela amizade de vocês, né? Tá? Sempre me receberam muito bem. Marcão, mais alegrias. Vamos ver, o que te arrepiou esse ano aí? Esse ano teve um desafio muito grande também para mim, pessoal, né? Dentro de alguns objetivos que eu coloquei aí para decorrer do tempo aí da estrada, vamos por assim. Um deles era uma corrida no deserto, né? E aí teve já algumas provas, algumas edições que eu não pude participar por outros motivos de serviço e tudo. E esse ano eu consegui fazer a prova a maratona do deserto do Atacama. Vou pedir uma pausa. Diga. A Agnes esteve no Atacama? Sim, ela esteve logo que a gente se conheceu, ela já estava tudo já certo para ir. Isso em 2013. 2013. Né? A gente se conheceu em 2012, mas até namorar tudo. Quando a gente começou, ela já tinha a segunda edição caiu em março e estava muito em cima realmente para a gente programar e para uma viagem assim em cima da hora. Então o meu foi no susto. Eu falei, eu quero fazer, e ele falou, nossa, eu também quero. Eu simplesmente cheguei com a notícia, eu fiz a inscrição e tem uma amiga só que vai comigo. Eu precisava de uma pessoa que concordasse ir comigo para eu não ir sozinha. Ela topou e ele ficou chateado, ao mesmo tempo feliz por ser uma prova que ele também gostaria de fazer e não tá junto. Mas ele colocou como objetivo que a próxima ele ia fazer. Foi o que aconteceu, virando o ano, ele já estava se programando e guardando todo o dinheiro para conseguir fazer. Então, e nesse ano caiu em dezembro. Vocês fazem tantas coisas juntos, mas infelizmente esse evento acabou sendo em separado, né? Foi. Mas vão ter outras oportunidades com certeza, né? Planejando a próxima. Então agora conta como é que foi a sua experiência no Atacama, então. Bom, foram aí quase 6 meses de treinamento. 6 meses, hein, pessoal? 6 meses treinando, específico para maratona. Então, assim, você deixa outras coisas. Temperatura baixa, né? A altitude lá da prova variava em torno de 2.500, né? Temperatura aí, em média 30 graus, né? Até porque era dezembro. Beleza. Lá. E assim, é um calor diferente, que eu falei. 30 graus aqui não é igual a 30 graus lá. É diferente. É seco. É muito seco. Lá é o deserto mais seco do mundo. Mais seco do mundo. Né? Então, assim, a respiração, a aclimatação lá é bem diferente. E pior que assim, não tinha... Nesse ponto não tinha como eu treinar aqui. Não tinha onde eu ir para um lugar tão alto treinar. O calor aqui, eu peguei uma época boa porque estava quente, mas é diferente. Lá era muita duna, muita areia, e aqui não é tão seco, né? Então realmente teve algumas coisas do treino que não deu para mim chegar tão específico, na especificidade assim, do treinamento. Então, era mais a rodagem, o treino, o volume do treino, mas algumas coisas específicas que era importante eu ter feito, não tinha como. Não tinha como eu viajar para treinar, ir para campos, ficar lá um período treinando em altitude ou qualquer outro lugar. Então isso de repente comprometeu um pouco, mas até por ser, essa foi minha segunda maratona, né, fui fazer os 42 lá. E a ideia também inicial era completar a prova, acho que é uma prova bem diferente, que eu falei, muita no trajeto ali, olhando nos vídeos das edições passadas, muita areia, muita duna, bem sofrida, né? Mas aí teve esse período de treinamento, e aí a prova foi dia 7 de dezembro. Eu fui para lá uma semaninha antes, até para ter essa aclimatação, fiz alguns treinos lá. Então essa semana antes, o pessoal fala, pô, aproveitou? Não, essa semana antes eu fui para treinar. Fui treinar, a minha alimentação era diferente, eu não comi, não bebia nada. Era bem específico do treinamento mesmo, né? De repente, aí, lógico que eu fiz alguns passeios, mas eram passeios bem leves. Você ia de carro, parava, tirava foto, voltava pro carro, não era nada desgastante. Aí pós-prova, sim, que eu fui curtir o passeio. Mas a prova agora, chegando lá, no dia 7 de manhã, alguns imprevistos aconteceram. Treinei, todo o meu treinamento aí foi em cima eu fiz todos os exames, tudo, peguei frequência cardíaca, média de trabalho, tá, para trabalhar em cima, ritmo, pace, tudo controlado. Sábado, antes da prova, fui pegar o kit, coloquei meu relógio lá para carregar, né, para marcar tudo certinho, sem problema. Acordei no domingo, pus o relógio, não liguei, saí do hostel que eu tava, cheguei lá na largada, uns 10 minutinhos antes, eu vou ligar meu relógio para economizar a bateria, né? Pegar satélite. Liguei o relógio, primeiro sinal, bateria fraca. Ficou sábado o dia inteiro na tomada, carregando.
E não pegou. E chegando lá, bateria fraca, ficou 2 minutos ligado, isso antes da largada mesmo, acabou a bateria antes de dar a largada. Né? Ou seja, eu fui aquela sensação de conhecer o seu corpo mesmo. Você não tinha aquela sensação, não, tô no ritmo certo, eu tô batendo, não sei. É aquela coisa que você vai sentindo do corpo e vai indo. Né? Fui controlando, foi bem... É a moda antiga, né? Sim. Que antes todo não mundo tinha corria isso, né? sem GPS, sem saber o seu pace. Sem né? saber pace, sem saber ritmo, sem saber frequência cardíaca, a quanto acelera. Enquanto você falava, eu imaginei uma outra situação. É uma prova com muito poucos participantes, né? Sim. É uma prova muito solitária. Sim, a prova lá são 3 modalidades lá, né? Tem uma prova de 7 km, que 6 km, né, que é para o pessoal conhecer tudo, uma prova de 23 e os 42. No total das três distâncias tinha 560 esse ano. Né? E maratona masculino, se eu não me engano, tinha 120, alguma coisinha assim, 140, se eu não me engano, inscritos para maratona masculino, e tinha mais um pouco feminino, não lembro a quantidade. Mas assim, você se dispersa muito, eu fiquei uma boa parte aí. No começo eu fui junto com o pessoal, depois acaba dispersando. E você realmente se vê no meio do deserto, no meio daquela areia, assim, sozinho. Uma boa parte sozinho. Quando você vem um staff lá na frente, tem muita dando cabeça, força, né? tem bastante. Treinar muito sozinho para acostumar com isso. Fiz. Essa parte eu consegui ainda treinar legal. Fiz bastante treinos aí no horário de sol, sozinho. Alguns ela foi me acompanhar, ela ia de bicicleta de apoio, né? Mas isso tem que ter trabalhado bastante, porque na hora a dor vai vir, certo? Com certeza, tá? Por mais que você treine, o cansaço, isso vai aparecer e você tem que saber lidar isso. E aí a cabeça. Aí você tem que estar bem preparado, bem treinado para isso. E a prova foi bem diferente do que eu esperava. Eu sabia da dificuldade dela, mas foi mais puxado ainda do que eu pensava. O primeiro trecho eu consegui, a primeira metade da prova, os 21, consegui realizar bem, mas não tinha tanta areia. Eram percursos pequenos de areia fofa, né? Ele variava com terra, chão batido, o começo era asfalto. Então eu consegui fazer super bem essa primeira parte. Aí passando o quilômetro 25, mais ou menos, aí começou a prova. Aí é muita areia, períodos de serrote, né? Sobe e desce, sobe e desce. Areia fofa, você tem que dar 3, 4 passos para dar um. Então você pisa, você volta, você pisa, você volta, você não sai do lugar. Né? Aí até que chegou na primeira duna, né? Que tinha lá, todo mundo falava da grande duna, que era o ponto-chave da prova. Né? Aí chegou na primeira duna, aí lá em cima tinha staff. Aí foi sofrido, chegar lá em cima, deu cãibra em alguns períodos dessa subida, senti cãibra na coxa direita. Aí diminuiu o ritmo, tudo, fui andando, fiz algumas pausas, cheguei lá em cima, falei, pô, completei a grande duna, falei pro Gustavo, ele falou, não, essa é a pequena, a grande tá lá na frente. Tem um detalhe, eles ficam lá já com oxigênio, né? Sim, essa foi na grande duna. Aí a gente pegou mais uma parte de serrote, e aí chegou na grande duna. Aí o bicho pega. Aí a gente foi sofrido, terminei essa parte da duna aí com... Interessante que no final da duna, né, tinha uma moça, né, staff, né, e ela ficava na ponta, todo mundo, assim, coisa de 5 metros. Ela descia, pegava na mão, vem, termina a duna. Aí já ia pro outro, vem, termina, ia puxando todo mundo. Né, e assim, dá um incentivo, assim, é legal, né, a moça ela descia, subia, pegava um pela mão, puxava, já ia pro outro, vem cá, eu te ajudo. E foi bem legal, né. Aí chegando lá em cima, realmente já tinha o pessoal com oxigênio, para quem tá precisando, já colocava oxigênio, respirava um pouquinho. E aí continuou mais uma parte de serrote. Quilometragem da grande duna? 32, 30, por aí. Né? Foi aquela ponto-chave da prova, né? Ainda tem mais 12 à frente, mais 10 12 quilômetros. Né, sim. Né? Mais de um. Mais de um. Mais de um quilômetro só de duna, então... E o bacana, assim, você olhando antes, você vê que termina a duna, é uma descida, né? Olhando quando você vai estudar o percurso, tudo, né? Mas é uma descida de areia fofa. Tão difícil quanto... Sim, não dá pra pensar, agora eu vou soltar, vou correr, não é tão fácil, não é tão simples assim. E aí foi bem puxado também a descida, já tava com cãibra na coxa, aí desci segurando, quando chegava nas partes planas eu dava um trotezinho, né? Aí nessa parte final chegou uma moça perto de mim também, que também tava com dificuldade, e ela faltava acho que uns 3 km para terminar a prova. A gente foi junto, dando força, pô, vamos correr agora, vamos. Vai um pouquinho, ali eu vou parar, não, a gente para, continua andando. E foi dando um incentivo pro outro para terminar ali a prova. Foi uma prova muito emocionante. Você terminar a prova... aquela linha de chegada tem um significado... Tem, imenso.
cruzar a linha ali, vir o pessoal pôr a medalha em Então, você. Estou arrepiado aqui de imaginar, Muito. então. Estou arrepiado de imaginar essa situação. Mas é uma coisa que ninguém tira de você, né? Não. Essa Vocês falam, isso sensação... não depende de tempo, quanto que eu fiz, se foi mais, se foi menos, se era o que eu esperava. A sensação de cruzar, que nem eu falei, é única. Só Isso quem aí não corre. Tem que experimentar, né? tem que experimentar. Quem puder ir, acho que é uma Aconselha? experiência, com certeza. Ah, Quem puder ir, acho que é uma experiência, mas bem planejado, né? sim, nada de loucura, nada de, vou fazer daqui a 3 meses, não. É uma coisa que tem que ter um planejamento legal, uma Você já orientação sonha com muito isso há mais de um bacana. ano, então... Já tem uns 2 anos que eu já penso nessa prova, como eu tenho mais 2 planos aí pela frente. E é coisa de Segredo. segredo. Fica para a próxima entrevista aí após completar. Mas é coisa que você tem que tirar um determinado tempo, né? Abrir mão de várias coisas, tanto profissional como lazer, para poder treinar. E esse é o próximo objetivo aí que depois vocês vão saber. Legal, então. Isso aí. Marco, obrigado. Obrigado a você, Tá? Edu. Realmente eu fiquei arrepiado agora com a sua descrição dessa prova. Imaginar você cruzando a linha de chegada ali, eu também já passei por algumas experiências, quem sabe o Alexandre disse que vai inverter os papéis aqui no dia dele, né? Precisa mesmo, porque você tem uma experiência bacana para falar pra gente aí. Pessoal, então esse é o meu projeto, trazendo os nossos amigos, pessoas comuns, tá? Pessoas que trabalham, que têm maior dificuldade para fazer uma logística de uma viagem, de um treino, né? Acorda cedo demais e depois encara uma jornada de trabalho ainda. No caso do Marcos, que trabalha com atividade física, tem que se cansar no seu trabalho e depois ainda treinar, ou treinar antes, né? Sim. A Agnes também já corre há quanto tempo, Agnes? Há 6 anos. 6 anos de corrida. Muito legal. Também tem suas experiências marcantes. Algum momento você quer contar aqui pra gente que arrepiou? A primeira foi a da Patagônia, que foi em 2012. Foi minha primeira meia e eu já quis começar a primeira meia numa montanha e viajando para conhecer. Né? Totalmente. Treinamos, mas era como foi em muitos amigos, a prova inteira a gente conseguiu fazer o grupo só das meninas e só no finalzinho que dispersou, cada um pegou o seu ritmo. Mas a prova inteira fomos juntas. E aproveitando, tiramos foto. Curtiu? Então foi para curtir mesmo. Uma experiência fantástica estar na Patagônia. Fantástico. Tinham 2 colegas fazendo a maratona. Então a chegada de todos, a gente abraçava e chorava junto. Todo mundo se emocionava a cada chegada. E é igualzinho assim a chegada do Atacama, que você já chega, eles já colocam a medalha em você. É uma coisa assim que não dá tempo nem de respirar, você nem acreditou que chegou e você já está com a medalha lá. E é uma prova que é para ultramaratonistas também, então tinha 100 quilômetros. A gente terminou a prova e como recuperar, tomar um chocolate, cerveja, o pessoal, e a gente estava vendo ainda a chegada Um monte de gente chegando dos ultras. Então era emocionante e o incentivo assim faz toda a diferença, independente do quilômetro que a pessoa está, se está andando, se está correndo. E é incrível da onde eles tiram toda essa força, porque a gente já estava sentado lá mais de horas. E tinha gente de 100 quilômetros chegando num pique que você fala, nossa, eu acho que nenhum pedaço da prova eu corri nessa velocidade. Você fala. Com certeza. Para ter uma noção, o primeiro colocado do 100 chegou antes que a gente, que fez 21. Então. Não, mas eles largam de madrugadinha, né? São largadas diferentes. Eles largaram, a gente estava quase indo dormir na hora que eles largaram, então é bem diferente. Mas eu coloquei como objetivo tentar fazer uma meia ou uma maratona, alguma corrida, uma por ano, fora do Brasil, para conhecer e para vivenciar experiências. Depois eu fui para uma meia do Rio, para ver como era no asfalto, afinal, não sei se é o caso de todos, mas a maioria começa no asfalto. E depois vai para as montanhas. Quando eu conheci o Marco, foi quando eu comentei que tinha acabado de voltar de uma meia
de montanha e que eu falei, eu tô gostando de montanha, quero ir para as de montanha. E foi a oportunidade que eu tive de participar mais, vindo para Suzano, Mogi, que tem bem mais provas assim e dá para treinar melhor do que em São Paulo. Em 2013 fui para Atacama, outra experiência, quilometragem diferente, né? Aquela coisa, quem corre 21 corre 23. E somente nesse ano que eu fiz os 25 que eu comentei com ele quando eu conheci. De 2 em 2 está subindo. Que eu conheci e falei, não, eu quero fazer 25. Maratona de São Paulo, né? Maratona de São Paulo desse ano, 2014. É diferente, é outra cabeça também, porque quem está acostumado a fazer 21, quando bate os 21, você lembra que tem mais e a prova não terminou. Foi sofrido esse ano, como toda a Maratona de São Paulo. Nunca ouvi ninguém falar, esse ano a Maratona de São Paulo foi mais fácil. Nunca ouvi ninguém falar isso. Tava muito calor, mas não foi questão de querer tempo, é só realizar e fazer os 25. Mas, cada prova tem uma história, né? O bacana desse casal, né? Eles estão no meio, eles praticam juntos, eles treinam juntos, eles, dentro do possível, eles fazem as competições juntos. Né? É um casal que eu tenho muito apreço, né? Torço muito pela felicidade deles. Né? Pessoal, então a gente está encerrando aqui essa primeira entrevista desse meu canal aqui de entrevistas, né? O Dudu Valim Entrevista, eu não sei como é que eu vou chamar isso ainda, mas a gente chega no nome definitivo logo logo. Obrigado a vocês, obrigado Agnes, obrigado Marcos, pela paciência, pelo carinho, tá? É isso. Sempre à sua disposição aí. Eu realmente torço muito por vocês, tá? Daqui a pouco isso aqui já vai estar no ar. Legal? Bacana. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Agnes.